Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais um vídeo no canal Binei Noah Brasil. O assunto hoje é profecia. Vamos entender um pouco como é que Deus falava com os profetas. Preparando-se para a profecia perfeita. Como eu já disse em outros vídeos, eu gosto de escrever um texto primeiro, porque assim eu tenho um roteiro a seguir e não deixo passar algum tópico que eu queria falar e não acabo mudando o foco da minha aula ou do meu vídeo. Já pediram para que eu fizesse mais informalmente. Só que eu gosto de citar a fonte, então eu prefiro seguir o roteiro aqui, aí depois as perguntas eu respondo. Eu me sinto mais confortável assim, tá bom? Do que esse. Porque eu me conheço. Se eu começo a falar aqui agora igual, um assunto vai puxar outro, eu vou mudando a conversa e vai ter uma hora e não vou atingir o que eu queria falar. Então espero que vocês entendam. Então vamos lá. Preparando-se para a profecia perfeita. A Kabbalah ensina que a profecia ideal está perfeitamente sintonizada com o corpo, com o nosso corpo. Por favor, ouça a minha palavra, se houver um profeta entre vocês. Números 12, 6. Quando Deus fala sobre aparecer aos profetas em um sonho, normalmente Deus apareceu sempre em sonho, menos para Moisés, que Deus falou na face do Moisés, vamos dizer, cara a cara, não literalmente, mas Deus conversou direto com Moisés. Para os outros profetas sempre apareceu em um sonho. Isso não significa que eles realmente sonharam. Em vez disso, descreve o impacto das comunicações de Deus com tais profetas como sendo semelhante ao das pessoas que experimentam um sonho enquanto dormiam, mesmo que Deus sempre se comunicasse com seus profetas enquanto os últimos estavam acordados. Somente Moisés foi capaz de manter sua postura regular quando Deus se comunicou com ele. Ele não prostrou-se ou entrou em convulsões, como fizeram outros profetas. Ele também não recebeu tais comunicações na forma de um enigma ou parábola. Ele não teve que interpretar nada. Deus falou direto com ele. Toda a comunicação que Moisés recebia de Deus era clara como cristal, sem necessidade de mais elaboração. É isso que a Torá quer dizer quando descreve uma comunicação como eu falo com ele boca a boca. O que quer dizer esse boca a boca? Não é eu falei em seus ouvidos. Não, boca a boca quer dizer Deus falou pela boca de Moisés. Isso que se interpreta essa parte. Deus falou boca a boca, ou seja, pela boca de Moisés. Todos os israelitas viram que cada uma das 53 vezes, que a Torá relata que Deus falou a Moisés, a fim de que Moisés comunicasse que ele lhes disse. Ou seja, a fim de Moisés comunicar o que ele, Deus, lhes disse ao povo judeu. A mensagem era clara e podia ser entendida por qualquer pessoa como um conhecimento da língua hebraica. O mesmo se aplica a toda a riqueza de sabedoria contida na Torá escrita. Qualquer pessoa que mergulhe nessa parte da Torá descobrirá que pode entender. Isso contrasta com os escritos de Isaías e Jeremias, muitos dos quais são extremamente obscuros, cheios de parábolas e enigmas, ou seja, é exatamente o oposto de como Deus utilizou Moisés para isso. As profecias dos chamados profetas menores, como Zacarias, são ainda mais difíceis de desvendar, para que nenhum de nós possa ter certeza dos eventos aos quais essas profecias se relacionam. Isso é a vontade de Deus. Não é tão simples quanto parece ou quanto parecia. E um adendo aqui. Não existem mais profetas. No momento, não. Se alguém aparece dizendo que Deus conversou com ele, Deus não se expressa mais
não é mais essa era. Então, nós estamos na era messiânica já. Agora é a era do Mashiach, a era do Messias. Ele é que vai falar por Deus, ele é que vai explicar, não que ele seja Deus, mas Messias ou Mashiach é um homem como todos nós, só que é uma pessoa especial, um descendente do rei Davi. Então, continuando. Os cabalistas explicam que o fenômeno do homem ser um composto de corpo e espírito, ou seja, a gente tem corpo físico e um espírito, é obrigado a impedir que ele seja capaz de receber contribuições espirituais não diluídas. Qualquer tentativa de sujeitar o homem a essa contribuição espiritual adicional perturba o frágil equilíbrio entre as forças do corpo e do espírito que constituem um ser humano. É natural, portanto, que quando um ser humano é chamado por Deus, seu corpo treme e fica sujeito a ter convulsões, porque é o corpo físico, ele recebe uma energia muito forte de Deus, né? Vem pela a luz divina, o que não acontece mais nos tempos de hoje. O único ser humano capaz de manter a compostura quando assim é abordado por Deus é aquele que conseguiu transformar a parte material de si mesmo no estado perfeito em que Deus a criou. Uma vez que o homem tenha conseguido isso, seu corpo não será mais um obstáculo ao recebimento das comunicações de Deus e ele será capaz de fazê-lo naturalmente. Ou seja, imaginamos isso na era messiânica, que aí a gente passa essa barreira da parte material de si mesmo e aí estaremos em perfeita sintonia direta com Deus. Quando não há pessoas por perto que atendam a essas especificações, e Deus achou Israel digno de receber comunicações proféticas, ele não tem escolha senão escolher alguém a quem ele, Deus, transmite sua palavra de uma maneira que perturbe o corpo e a mente do destinatário. Como resultado, o mundo estava cheio de profetas que precisavam receber suas mensagens na forma de parábolas e enigmas, para que o equilíbrio de seus corpos e mentes não fosse permanentemente perturbado. O que quer dizer isso? Que naquela época Deus precisava falar com o povo de Israel. E se ele falasse diretamente, como ele falou com Moisés, a pessoa ia ficar louca, o corpo não ia resistir, podia até morrer. Então ele fazia uma forma que o corpo físico não sofria tanto, e por isso falava por parábolas e coisas mais complicadas. Por essa razão. Porque assim a mente da pessoa e o corpo não ficariam perturbados, ele poderia continuar a viver e as pessoas iriam entender. Hoje em dia não se faz mais necessário esse contato com os profetas. Por isso, nos dias de hoje, não existe mais profecia. A razão pela qual achamos que as profecias de Zacarias foram ainda mais enigmáticas do que as de Deus, de seus predecessores, é que ele foi um dos últimos profetas, como está dizendo o texto, um dos últimos profetas, ou seja, os profetas já não existem mais há muito tempo. Gerações subsequentes não criaram um ambiente no qual Deus achou mais conveniente comunicar sua palavra aos profetas. Quando Deus falou sobre suas comunicações com Moisés serem boca a boca, ele quis dizer que sua palavra não precisava viajar pelas ondas do ar ou por alguma outra parte da atmosfera, o que a diluiria e, portanto, deixaria claro, para torná-lo acessível ao homem menos do que perfeito. Quando Deus enfatiza que sua palavra apareceu a Moisés como uma visão clara, isso significa que Moisés não teve que entrar em convulsões, etc., quando recebeu comunicações de Deus. Deus poderia mostrar a Moisés uma visão clara. E Moisés poderia vê-la e entendê-la sem que fosse distorcida, ou seja, não precisava de interpretação, era direto. Ele ouvia como se Deus estivesse na frente dele como estava. Quando a Torá acrescenta, não por meio de enigmas, esta é uma elaboração de como a palavra de Deus alcança Moisés. Ou seja, alcançou Moisés direto, do jeito que ele queria falar com o povo.
A Torá é cuidadosa para não dizer que a palavra de Deus viajou da boca de Deus para o ouvido de Moisés, mas boca a boca, como eu expliquei um pouquinho antes. O rei Salomão pediu a Deus que lhe desse um coração atento para capacitá-lo a adivinhar a verdade por trás das reivindicações dos litigantes. Ver 1 Reis 3:9. Ele aspirava ao mais alto nível de profecia. A Torá descreve a comunicação de Deus com Moisés como eu falo dentro dele, em vez do habitual eu falo com ele. Então, viu a diferença? Eu falo dentro dele, ou seja, Deus usou a boca de Moisés, quando na verdade era Deus falando. Em vez do habitual, eu falo com ele. Então Deus não falou com ele, Deus falou por ele. Esta formulação também significa que ninguém mais tinha conhecimento do fato de que Deus falou com Moisés. Então, o que quer dizer isso? Um vídeo bem curtinho hoje. Primeiro, as profecias não existem mais. Só existiu um grande que Deus usou ele e falou através dele, que foi Moisés. Os outros profetas, Deus utilizou-os, mas teve que usar parábolas ou enigmas para não danificar o corpo e a mente física da pessoa, do profeta. Tá bom? Então, o Mashiach está chegando, não precisamos mais de profeta há muito tempo. Espero que tenha esclarecido alguma coisa a respeito das profecias, e quem se diz que falou direto com Deus e recebeu profecias, não acreditem nisso, que é papo furado. Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus.